A primeira coisa, eu não acho correto querer responsabilizar o governo do Estado e o secretário de Segurança pelo que aconteceu. Esse é um fato que é resultado do crescimento do crime organizado no Brasil e o seu avanço sobre o aparelho de Estado. Nós temos hoje, de acordo com os especialistas, 27 facções organizadas que comandam o tráfico de drogas e de armas no nosso país. Inclusive controlam os presídios. O que é preocupante é saber que só uma dessas facções, elas movimentam por ano em torno de 200 milhões de reais e cerca de 40 toneladas de cocaína que comercializam. Então, esses bandidos, eles criaram aliados, se infiltraram no aparelho do Estado, no judiciário, no executivo de alguns municípios, nos legislativos, nos presídios, assumiram o controle por inteiro. E o que é pior nos presídios é que lá eles se juntaram com o crime de colarinho branco, o crime, a corrupção nos negócios. Você vê o caso de muitos presídios agora, onde ocorreram as rebeliões, com assassinatos da forma mais cruel que se possa imaginar, com um índice de violência, um grau de violência capaz de superar o Estado Islâmico na sua crueldade. E o Estado ele se mostra impotente. O Ceará, o governo Camilo Santana e o novo secretário, eles têm agido com firmeza no combate ao crime organizado. E dentro das medidas da possibilidade, o que foi possível o governador Camilo fazer para equipar, para preparar o nosso aparato policial para que ele possa enfrentar o crime organizado, isso foi feito. E eu acredito, pessoalmente, que nós temos as condições reais e que, com o que temos aí, fazer frente, combater essa bandidagem e essa ousadia que ocorreu de ontem para hoje. Inclusive, eu acredito que a gente tem que ter uma estratégia diferenciada nesse momento, porque estamos, na verdade, sofrendo um ataque. O Estado está sendo atacado. Existe uma declaração de guerra do crime organizado contra o Estado. E é assim que nós devemos enxergar e combater esses que nos atacam. Mas, principalmente, usando, deputado Evandro, a inteligência. Usar a inteligência é fundamental nesse momento para que a gente não possa se perder, muitas vezes, em ações de conflitos que podem não ter os resultados desejados e esperados. Na medida em que o governo começa a reconhecer e valorizar os policiais, os profissionais da área de segurança, como fez, implantando a média do Nordeste, repactuando com essa categoria importantíssima nas ações de enfrentamento direto com o crime organizado. Na medida em que o governo valoriza os delegados de Polícia Civil e a própria Polícia Civil, nesse momento, imprescindível para as ações de inteligências que podem fulminar e eliminar aqueles que estão agindo, eliminar no sentido de impedir as suas ações, aqueles que estão à frente desse processo. Nós precisamos construir um Estado operante e que seja forte e contundente nessas ações, no respeito às leis e na valorização também dos seus profissionais. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que esse é um momento para que o governo também faça uma repactuação com os policiais civis, que são importantes nesse processo. Então, policiais civis têm uma pauta de reivindicações que está sendo colocada na aplicação da média do Nordeste atualizada e na anistia aqueles que tiveram envolvidos no processo de greve. Acho que é uma questão importante para a gente, nesse processo de repactuação, colocar e confiar nesses profissionais as ações necessárias para desmantelar essa agressão que se faz à nossa sociedade, que se faz ao nosso Estado, que se faz ao trabalhador, que foi o mais atingido e que mais sofreu com essas ações violentas que fizeram. Essa ação,
a gente tem que ver também, interpretar e entender que elas, na verdade, elas são exatamente uma reação do crime organizado às ações de combate a ele que estão sendo efetuadas, inclusive dentro dos presídios, onde eles por muito tempo assumiram de forma confortável o controle, ao ponto de serem capazes de querer ditar as normas lá dentro, de funcionamento, inclusive querer cobrar mudança de direção dos presídios. E isso nós não podemos aceitar em hipótese alguma. Acredito eu que a vitória final sobre o crime organizado, ela passa necessariamente por uma ação pactuada com o governo federal e todos os estados. Esse crime, ele vem de fora para dentro do país. E aqui encontrou um terreno fértil para se fortalecer. E acredito que as ações que são feitas no Ceará como um todo, elas não são exclusivas, elas são um somatório de diversos propósitos, de diversas estratégias, que uma fortalece a outra. E é lógico, nós temos que ter sempre a humildade de dizer que muito precisa ser melhorado, que muito precisa ser feito, mas que isso não é tarefa única e exclusiva do governo do Estado. É uma tarefa também do governo federal, para enfrentar um inimigo que opera em todo o território nacional, que opera como agente interno no combate ao Estado e, portanto, numa operação de guerra, uma operação que é muito agressiva e muito forte e que, sem o amparo das forças que são aliadas, que são de responsabilidade do governo federal, nós estamos fadados a não ter o resultado desejado. Até porque, como foi colocado aqui anteriormente, existe um ataque ao Ceará. O Ceará responde a esse ataque e os inimigos fogem para um estado vizinho, aonde conseguem se reagrupar, se reorganizar e em seguida voltam para o nosso estado. Então é necessário que as ações elas sejam contundentes, elas sejam firmes e que sejam operadas no país como um todo. A questão que está colocada tem legitimidade esse governo federal que está aí para aglutinar essas forças de tal maneira que possa conferir um golpe contundente a esse Estado, a esse crime organizado? As leis que estão aí, elas não precisam ser mudadas. Seria fundamental que elas fossem mais duras e que realmente chegassem a pegar aqueles que são cabeça desse movimento, que estão, de fato, no comando dessas operações. Aí ficam aqueles menores sendo punidos, as prisões superlotadas com aqueles que são manipulados pelos grandes traficantes e que terminam não rendendo o impacto suficiente para imobilizar, para engessar e para extirpar da sociedade os que estão realmente no comando e se favorecendo com as operações de tráfico de droga e tráfico de arma. Eu fiquei impressionado com a informação que diz, por exemplo, que só uma das facções ela tem em torno de 10 mil homens agindo nas operações de tráfico de droga e de armas, disputando com as outras as fronteiras do Brasil para ver quem realmente vende mais e contrabandeia mais armas. E nesse momento nós devemos unir todas as forças, unir aproveitar todas as boas ideias que surgem, e inclusive se valer de informações importantes, como as que foram passadas aqui, com muita coragem, de apontar o local e nome dos traficantes, e acredito que aqueles que estão no comando da Segurança Pública do Ceará devem aproveitar essa denúncia que foi colocada aqui de forma muito clara, muito corajosa, pelo deputado Wagner, e ir a esse ponto em uma ação firme e contundente para realmente capturar aqueles que estão no comando dessas ações ousadas. E um outro aspecto, a tentativa de intimidar a população e a tentativa de intimidar essa Casa Legislativa.
Eu acho que nós aqui devemos também dar uma resposta de nossa parte muito firme nesse sentido. A carta lá, pelo que eu vi, não li o original, mas dizem que estava contendo, que continha lá uma ameaça à Assembleia Legislativa, de que novamente viria a bomba para cá e dessa vez a bomba seria explodida, iam finalizar as ações. Nós temos que dizer de forma muito clara que nós não vamos aqui se intimidar com isso. E nós temos também que agir no sentido de ir ao fundo desse enfrentamento, fazendo a nossa parte. E acredito, deputados e deputadas, que seria o caso de pensarmos sobre a proposta que foi feita pelo capitão Wagner aqui, de se fazer essa CPI do combate ao narcotráfico, ao crime organizado. Eu acho que essa é uma ideia que, de nossa parte, pode ser um mecanismo de enfrentamento direto e de combate, assim como também de identificação dentro do sistema prisional as fragilidades que existem e que favorecem ao controle do funcionamento dos presídios pelo crime organizado. Nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. E acho que as tarefas no desmonte desse controle, elas estão sendo realizadas pela secretária Socorro França, e acho que ela tem competência para isso, e essa reação que vem é exatamente desse enfrentamento e da falta, da ameaça de perda de controle que o crime organizado está sentindo por sua ação direta dentro dos presídios.